Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Cássio. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a álgebra, tá? O que é a álgebra e quando ela surgiu, contar um pouquinho da história e como que ela é hoje, o que que a gente pode utilizar, tá? O que que é uma expressão algébrica e onde é utilizada. Então a gente vai começar com esse texto, tá? Esse texto ele fala que a álgebra foi criada há milênios por povos antigos, como os mesopotâmios e os egípcios. A princípio, esses povos antigos estudavam a resolução de problemas que envolviam quantidades desconhecidas. Então, por exemplo, gente, eles usavam problemas lá para representar o número de maçãs de uma caixa, só que eles não sabiam quantas maçãs tinha lá e faziam alguma coisa para tentar descobrir. Alguns dos problemas algébricos mais antigos que se tem notícia estão registrados no papiro de Hind, tá? Documento egípcio copiado pelo escriba Hermes por volta de 1650 a.C. e descoberto em 1858 na cidade de Luxor, no Egito, pelo antiquário escocês Henry Hind, tanto faz, né? Então, olha só, ele descobriu nesse ano aí um documento onde os egípcios então utilizavam letras para resolver problemas. Olha que interessante. Só que demorou muito, hein, gente, para eles descobrir. Olha só o ano que ele foi descobrir. Muitos problemas registrados nesses papiros utilizavam a incógnita Ahá para representar valores desconhecidos. Embora na Idade Antiga se resolvesse problemas algébricos, a palavra álgebra foi usada para denominar esse campo de estudo apenas muito tempo depois, na Idade Média. Então, olha só na Idade Média que foi conhecida essa palavra álgebra, que foi denominado isso aí um estudo, tá, na área da matemática. Essa palavra deriva do nome da expressão algébrica aljarb, né, que significa reunir, usada no título do livro em árabe aí, tá? Não vou pronunciar, que significa aí na nossa língua a arte de reunir desconhecidos para igualar uma quantidade conhecida, escrita por volta de 825 por Al-Khwarizmi. Gente, esse é o mesmo matemático árabe que introduziu o sistema decimal e os algarismos indianos no Ocidente. Por isso que recebeu os algarismos, né? Quem são os algarismos, gente? São esses números: o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na realidade, são esses símbolos que a gente conhece hoje. Eles não eram assim, tá? Eles evoluíram para isso. E hoje são assim. Eles foram introduzidos aqui no Ocidente por esse matemático árabe Al-Khwarizmi. Por isso que esses símbolos receberam o nome de algarismo. Interessante, né, gente? Aí ele fala também o texto, continuando, que Diofante, nos anos aí de 221 a 305, que era um matemático grego, que viveu em Alexandria, no Egito, parece ter sido o primeiro matemático a usar simbolicamente esses símbolos para representar incógnitas. Atualmente, a álgebra é muito mais ampla do que na Idade Média, pois ela envolve outros assuntos, além do estudo das equações. Então, você viu, gente? Hoje a álgebra ela é muito mais avançada do que era na Idade Média. Hoje ela é considerada uma sub-área muito importante na matemática, tá? E ela tem aplicações às mais diversas áreas do conhecimento humano, como engenharia, medicina, arquitetura, economia, informática e muitas outras áreas. Então, gente, olha só. Esses aqui são os algarismos. Deixa eu deixar registradinho aqui. Vamos ver o uso da álgebra hoje. O uso da álgebra hoje, por exemplo, ó, a gente pode representar o dobro de um número desconhecido. Então, a gente coloca aqui 2x, né? Dobro de um número desconhecido. Um número ao quadrado. Então, esse aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Esse é o A ao quadrado. Número ao quadrado. Tá? Quadrado, gente, é elevado a 2. A outra, soma de dois números ao quadrado. Então, a gente pode expressar assim. Opa, a soma de dois números ao quadrado. E esse aqui, o quádruplo de um número mais 8. O quádruplo de um número
mais 8. E esse aqui, olha que legal esse aqui, ó, do quadradinho aqui. Aqui eu posso representar a área de um quadrado. Como eu não sei o lado do quadrado, que a gente sabe que os quadrados, todos eles, né, que existem, todos têm lados iguais. Então aqui um lado vai ser x, então aqui também vai ser x. E como que determina a área de um quadrado? Não é fazendo lado vezes lado? Então se o lado é x, a área vai ser x ao quadrado. Então aqui eu usei a letra para dar a fórmula da área do quadrado. Área, vou escrever aqui, ó, área do quadrado. Então a álgebra também é muito utilizada em fórmulas, gente, tá? Então a álgebra é muito utilizada em fórmulas, tá? Vamos aqui agora, vamos fazer uma atividade aqui de exemplo para vocês, tá? Olha só, atividade 3. As balanças a seguir estão equilibradas. Então, olha só, tem uma balança equilibrada aqui, ó. Aqui a balança está equilibrada, os pratos estão no mesmo nível. Então, olha só, letra A aqui, né, seria. Qual possui a maior massa, a maçã ou a laranja? Gente, repara bem no desenho. Uma maçã equivale ao peso de 2 laranjas. Então, olha só que legal. Se a gente fosse representar cada laranja por x, a maçã, você concorda que seria 2x? Verdade, né, gente? Ó, porque cada laranja, x, a maçã, 2x. Ou seja, o peso de uma maçã equivale a 2 laranjas. Olha lá. Vou chamar cada laranja de x, então a maçã vai ser 2x. Então, vou falar de novo. O peso de uma maçã equivale a 2 laranjas. Se cada laranja é chamada de x, a maçã é 2x, tá? Porque a maçã é o dobro do peso da laranja. Então, quem possui a maior massa? A maçã. Registro por quê? Qual o porquê, gente? Porque, vamos lá. Porque a maçã tem o dobro da massa de uma laranja. Neste exemplo, tá bom, gente? Não tem nada a ver com a vida real. Se pegar uma maçã, uma laranja e colocar na balança, não tem nada a ver, tá? Isso aqui é uma coisa hipotética. O que é hipotético? Uma coisa que não existe, está sendo colocada uma hipótese. Se eu tivesse uma maçã que pesasse o dobro de uma laranja, é uma hipótese. Agora, o que acontece se acrescentarmos uma maçã no primeiro prato? Ou seja, se eu colocar mais uma maçã aqui, deixa eu desenhar, peraí, deixa eu desenhar uma maçã aqui. Se eu colocasse mais uma maçã aqui, o que acontece se eu colocasse mais uma maçãzinha aqui? Ó, o que aconteceria? Esse prato iria descer. Aí não ia estar mais equilibrado, o equilíbrio iria desaparecer, porque fala que as balanças estão equilibradas. Se eu colocar mais uma maçã, a balança então iria desequilibrar. Então a balança iria desequilibrar. Ou seja, iria pender para o lado das maçãs, tá? Porque eles iam ficar mais pesadas. Então, olha só, gente. Isso aqui foi um uso da álgebra. Então, especificamente aqui que eu mostrei para vocês. Então, se eu representei por x cada laranja, a maçã pesa 2x, tá? Então, olha só.
Vamos para outro problema? Vamos lá. A balança a seguir está equilibrada. As maçãs têm a mesma massa. Então, está mostrando aqui para gente, ó, desse lado, eu tenho uns pezinhos. Tá? Aqui eu tenho 500 mais 500 gramas, 1 quilo, mais 100 gramas, 1 quilo e 100. Então, aqui eu tenho, ou em grama das 1.100 gramas, ou 1,5, aliás, 1,1 quilogramas. E eu tenho aqui 5 maçãs, tá? Tá falando que elas têm a mesma massa, então 5 maçãs iguais. Então, cada maçã poderia representar por, vou pegar uma outra cor aqui para ficar mais preta, assim, para destacar, por X. Cada maçã eu posso representar por X. Quantas maçãs há no segundo prato? Então, a respostinha é fácil, né? 5 maçãs. Eu acho que o professor Castro está esquecendo dos acentos, né, na palavra maçã, né? Olha isso aqui, agora que eu lembrei. Vou voltar aqui. Pronto. Ó, qual a maçã dos objetos que estão no primeiro prato? Opa, professor! Qual a massa dos objetos que estão no primeiro prato? Ou seja, qual é o peso deles? Né? Falando assim, popularmente falando. Gente, qual que é a diferença de perguntar qual sua massa e qual o seu peso? Isso aí remete à física. Porque peso, gente, é uma unidade da física. Peso tem a ver com gravidade, é uma força o peso. Agora, mas a gente, no popularmente falando, a gente fala qual o seu peso, qual o peso dessa maçã. Mas o correto é falar qual a massa dessa maçã. Qual a sua massa? Pergunta para uma pessoa, mas ninguém fala assim, tá bom, gente? Mas aqui o texto está falando assim, ó, qual a massa dos objetos que estão no primeiro prato? Ou seja, a massa deles é 1.100 gramas ou 1,1 quilograma. Qual a massa de cada maçã? Para descobrir a massa de cada maçã, a gente vai usar essa coisa algébrica que eu acabei de explicando para vocês. Eu vou chamar cada maçã de x. Então, eu tenho quantos x aqui? 5x, porque eu tenho 5 maçãs. Então, eu vou escrever assim, ó, 5x, 5 maçãs. Você concorda que as balanças estão em equilíbrio? Então, ou seja, o peso de 5 maçãs é igual ao peso desse lado aqui. Ou seja, 5x é igual a 1.100. Vamos colocar em grama, tá? Para descobrir quanto pesa cada maçã. Então, 5x é igual a 1.100. Agora a gente vai resolver. Gente, isso aqui que a gente caiu aqui se chama equação. Isso é uma equação. Toda equação tem que ter o sinal de igual, tá? Para ser equação, e tem que ter uma letra. Então, para ser equação, tem que ter o sinal de igual, tá? E tem que ter uma letra. Então, isso é uma equação. Então, olha só, voltando. Isso se chama equação. Vamos resolver a equação? Então, vamos. Ó, a gente faz assim, a gente vai pegar, repete o x, repete o 1.100 e passa o 5 dividindo. Então, vai ficar 1.100 dividido por 5. Então, vamos lá. 11 é maior que 5. Divide. Então, 2 vezes 5, 10. Para 11 sobra 1. Abaixo 0. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Sobrou esse 0, baixa ele e coloca ele aqui na chapa. Então, 1.100 dividido por 5 é igual a 220. Ou seja, a massa de cada maçã é 220 gramas, tá? Essa é a resposta do problema. Então, gente, aqui nesse vídeo de introdução de álgebra, o que são expressões algébricas, vocês viram que apareceram várias coisas, ó. Apareceu o exemplo aqui de uma equação nesse problema. Então, esse é o exemplo de uma equação. Então, toda equação, vou puxar aqui, ó, equação, tem que ter igualdade. Então, tem que ter o símbolo da igualdade, tá? Tem que ter o símbolo do igual. E outra coisa, tem que
ter uma letra. Então, olha só, vamos fazer melhor ainda. Eu vou fazer aqui um mapa mental. Então, eu vou escrever a palavra aqui, a equação. E vou puxar, então, as setinhas, tá? Então, vou aqui, ó, equação. Primeira coisa, tem que ter uma letra. Outra coisa aqui. Vamos colocar outra cor, para ficar bonitinho. Tem que ter uma igualdade. O símbolo da igualdade é o igual, assim. Tá? O que mais que para ser uma equação tem que ter? Então, tem que ter uma letra, tem que ter igualdade. É isso, basicamente isso. Para ser uma equação, tem que ter uma letra e tem que ter o símbolo da igualdade. Então, olha só. Gente, agora, o que é uma expressão algébrica? Vamos escrever outro aqui, ó. Vou colocar outra cor. Ó, expressão algébrica. Expressão algébrica, gente, ela tem que ter letras, tá? Tem que ter letra. Outra coisa que ela tem que ter. Precisa ter uma operação, tá? Uma operação. Por exemplo, precisa ter mais ou menos, dividir, vezes, tá? Potenciação pode ter raiz também, raiz, potência, né? Elevado. É isso. Então, a expressão algébrica tem que ter uma letra e precisa ter uma operação. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplos de expressões algébricas. Ó, a elevado a 2 é uma expressão algébrica. Outro exemplo. 2x mais 4 é uma expressão algébrica. Ó, tem letra, né? E tem operação. Aqui é a operação de mais. Aqui entre o 2 e o x tem o vezes. O que mais que pode ser uma expressão algébrica? Aqui lá do começo, né? Ó, a mais b elevado ao quadrado. Tá? Outra coisa que pode ser expressão algébrica, ó, 4y elevado ao cubo, é uma expressão algébrica também. Então, existem vários tipos aí de expressão algébrica. Então, a diferença entre expressão algébrica e equação. Vamos lá, de novo. Equação tem que ter uma letra e tem que ter uma igualdade. Vou dar exemplos, ó. 2x mais 8 é igual a 20. Uma equação. Outro exemplo. 4x igual a 10. Outro exemplo. X ao quadrado igual a 36. Então, olha só. Todos esses exemplos têm igualdade e têm letra. Tá? Dá outro exemplo, professor. Ó, poderia ser também y igual a 10. Também é uma equação. Tá? Então, olha só, todos esses exemplos são exemplos de equação. Tem que ter uma igualdade, tem que ter uma letra. Tá? Então, a gente pode, aqui, aparecer operações também. Então, a gente coloca aqui também, ó. Pode colocar aqui também nesse diagrama aqui, nesse mapa mental. Tem operações matemáticas. Tem operações matemáticas. Vamos por aritméticas, tá? Melhor. Aritméticas. As operações aritméticas são essas de aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, mais, menos, dividir, vezes, raiz, elevado ao quadrado. Então, isso é uma equação. O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica, ela tem que ter letra e precisa ter uma operação. Olha os exemplos. Ela não tem o símbolo da igualdade. Então, a diferença de expressão algébrica para equação
é que a equação tem o símbolo de igual, enquanto a expressão algébrica não tem, tá? Então, voltando na outra página, ó, esses exemplos que eu dei aqui, ó, o dobro de um número desconhecido, um número ao quadrado, a soma de dois números ao quadrado, isso aqui são tudo exemplos de expressão algébrica. Enquanto esse exemplo aqui, ó, A igual a x ao quadrado. Isso aqui é exemplo de uma equação, tá? Então, a gente usou a álgebra para representar uma equação aí da área do quadrado. Então, olha só. Então, gente, ficou isso. Então, a álgebra é basicamente isso. Usar letras para representar coisas desconhecidas. E a álgebra pode aparecer, então, em equações e expressões algébricas. Tá bom, galera? Espero que tenham entendido, gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.